Eu queria convidar para falar, na sequência, sobre águas costeiras e legislação, o professor Dr. Nelson Luiz Sambaqui Gruber. Pronunciei certo, né? É geógrafo, mestre, doutor em geociências, na área de geologia marinha pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em gestão integrada da zona costeira pela Universidade de Cádiz, Espanha, professor titular do Departamento de Geografia e atual diretor do Instituto de Geociências da Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente dos programas de pós-graduação em Geografia na Federal do Rio Grande do Sul e do Prof.Água pela Federal do Rio Grande do Sul também, pesquisador membro do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica da Federal do Rio Grande do Sul, coordenando o Grupo de Gerenciamento Costeiro pelo CNPq Federal do Rio Grande do Sul, com atuação focada no gerenciamento costeiro integrado. Coordena também convênios e redes de cooperação internacional nas ciências do mar e geociências junto à Unesco, da Cátedra de Geologia Marinha da Federal do Rio Grande do Sul, na União Europeia, USA, Inglaterra e Austrália. Sem mais delongas, Nelson, a palavra está com o senhor. O senhor tem 20 minutos aí para a sua palestra. Fique à vontade. Perfeito. Muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer muito ao nosso colega Hélio, anfitrião, cumprimentar os colegas de trabalho de mesa que fizeram magníficas apresentações, Dilton, meu querido conterrâneo, professor Firmino, mostrando toda a complexidade da gestão no Rio de Janeiro, que é realmente muito complicado, e nós vamos trazer uma contribuição aqui, né, vindo da academia e das geociências. Diferente do professor Firmino, é a minha primeira incursão nesses comitês e venho trabalhando nisso junto ao Prof.Água. Então, eu acho bastante importante trazer a visão do gerenciamento costeiro com a questão dos recursos hídricos e tenho debatido muito com muita admiração pela evolução do processo que tem tido essa questão da gestão dos recursos hídricos, dos comitês, dos consórcios. Eu vou puxar, então, a apresentação para fazer um compartilhamento. E a minha abordagem era bastante, digamos assim, bastante direta e singela, no sentido de buscar um sobrevoo sobre a questão da legislação e mostrar algumas análises do que discutimos. Inclusive, eu fiz um laboratório essa semana com uma turma intensiva e com professores convidados, exatamente sobre essa questão das legislações, da relação dos comitês com o gerenciamento costeiro, dos recursos hídricos, dos planos de bacia, e algumas coisas ficaram bastante evidentes. Uma delas é exatamente essa colocação última aí do professor Firmino, onde o professor Hélio também comentou da evolução rápida que está havendo com os comitês, em termos, inclusive, de legislação, e um ponto que eu achei importantíssimo, essa visão supra, né, municipal, uma visão regional, uma visão integrada de uma área onde a bacia tem a influência. Vamos ver, então, eu fiz um pequeno sumário aqui, visando mostrar uma questão da legislação, trazendo um pouco do GERCO e do PNGC, que é uma visão, digamos assim, bem básica, né? Mas é o arcabouço. É o arcabouço, e dentro dela a gente vê realmente o que está sendo feito em termos de instrumentos e de legislação, e o que não está conseguindo ser executado. E por quê? A segunda é uma questão que chama muito a atenção e que agora acho que estamos todos derivando para essa integração, que é o GERCO, gerenciamento costeiro, com uma legislação muito específica do ponto de vista territorial, né? Compartimento terreno, ainda há pouco
a finalização da palestra do professor Firmino mostrou muito bem isso, né? Como ele vai sendo recortado e vai sendo legislado em função das suas funções, da complexidade do seu uso, e os recursos hídricos têm um outro, que ele respeita não a fronteira política, mas a questão da cuenca, como dizem os espanhóis, né? da bacia, e que ela chega no oceano. E a gente acabou descobrindo de uma maneira, assim, todo mundo se deu conta de uma maneira um pouco triste, com Brumadinho, por exemplo, e algumas questões quando, né, puxa, foi até o oceano. Os leigos não haviam se dado conta disso, ou a própria a discussão política às vezes não havia alcançado essa ideia tão claramente. Uma rápida abordagem sobre a gestão costeira do Brasil, e trago daí alguns exemplos nossos, né? E uma discussão de um ponto que eu acho bastante interessante da União Europeia, que está discutindo já essa questão hídrica aí das cuencas e da gestão integrada de áreas litorais, e aí alguns exemplos de trabalho e a gente segue. Primeiro, algumas questões que eu havia levantado, né? A legislação, principalmente ambiental no Brasil, ela é imensa, rica, muito bem feita, e tem uma biblioteca para dizer sim e outra dizer não. Então, não é questão de falta de legislação ou de regramentos, né? A questão é como utilizá-los, isso, como otimizá-los. E esse processo vem avançando de uma maneira geral. O GERCO, como eu comentei, tem uma abordagem mais territorial. A gestão de recursos hídricos tem uma abordagem mais do ponto de vista fisiográfico da bacia e daí das suas funções, né? E essa relação de GERCO mais GRH, né? Que seria o ideal, que está se buscando numa visão aí do GERCO com esse contexto até regional, né? Supramunicipal. Conflitos de interesse, muitas vezes, para usos de gestão, isso é normal, a gestão e usos de conflitos faz parte do processo, e a gente tem que discutir. As questões da linguagem técnica e política, de integração entre o GERCO e os comitês, inclusive com o órgão ambiental, né? Eu acho que nós estamos lapidando muito bem isso, está havendo avanços, né, nessas questões todas aí. E as discussões que eu vou colocar depois, que é muito claro num dos nossos programas de gerenciamento costeiro, que é uma dificuldade que a gente tem de integração entre e nos níveis de poder para um acordo consorciado. Então, alguns slides até do MMA, né, da relação da execução e dos níveis de poder, né, para o gerenciamento costeiro da União, dos estados e dos municípios, numa interação de processos de informação, zoneamentos, macrodiagnósticos, até chegar a planos de gerenciamento costeiro que retroalimentam os macrodiagnósticos e de informação, e assim nós vamos ganhando paulatinamente um avanço nesse conhecimento. Isso aqui, em tese, está pautado pelo PNGC, né, nessa lei que foi constituída em maio de 88, e depois ganhou uma revisão já em 97, com o PNGC2, onde eu trago alguns apontamentos aqui que eu achei importantes, né, dos objetivos do ordenamento e do gerenciamento costeiro por conta do PNGC. Então, basicamente, ordenamento de recursos naturais e ocupação dos espaços costeiros, né? Um processo de gestão de forma integrada, descentralizada e participativa, desenvolvimento sistemático do diagnóstico de qualidade ambiental da zona costeira, uma incorporação da dimensão ambiental das políticas setoriais, e aí entra toda essa complexidade que, por exemplo, Firmino nos colocou do Rio de Janeiro, que é a meca das questões complexas de gerenciamento costeiro no Brasil, um dos pontos mais importantes e sensíveis, né, uma vitrine desse processo todo, e o efetivo controle de agentes causadores de degradação ambiental e a difusão do conhecimento. Então, esses são os objetivos do PNGC, de uma certa maneira já conhecidos, e aí entram nos instrumentos, né? Plano, depois do PNGC, ele deriva nesse processo de efeito cascata federal, estadual e municípios, né, municipal, para um plano estadual de gerenciamento costeiro, que é uma dificuldade para se ter de uma forma bem estruturada, né? Muitos não conseguiram atingir esse desenvolvimento, mas
já, digamos assim, o próprio Rio Grande do Sul tem uma boa base, mas não foi completo. O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, bom, aí a coisa pega. Porque na maior parte dos municípios, né, há uma dificuldade de corpo técnico, falta de recursos, nem todos têm, digamos, a complexidade, mas também a condição de materialidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, com municípios pequenos, a situação fica mais complicada para essa questão de gestão de recursos. Vou apresentar depois um exemplo. O Sistema de Informação de Gerenciamento Costeiro, do CIGERCO, que é uma dificuldade também, ele foi feito aqui no Rio Grande do Sul em diferentes etapas e não conseguiu ser complementado. Agora foi feito um novo levantamento a laser, mas estamos dentro de um processo de construção ainda. E o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira, e aí, consequentemente, um relatório de qualidade ambiental da zona costeira. Ou seja, muitos instrumentos, e a gente sente que ao chegar à ponta, ao município, é uma dificuldade muito grande. O zonamento ecológico econômico é um dos mais utilizados, e ele aí entraria nesse contexto metropolitano, suprarregional, com um plano de gestão costeira. Bem, esse é o quadro, né, que se apresenta de uma maneira geral. Qual é a cartilha que a gente mais utiliza para uma discussão do ponto de vista pedagógico? Né? O projeto Orla, no sentido de compatibilizar, inclusive, os tratos litorâneos, embora seja uma pequena faixa, né? Mas do ponto de vista dos níveis de poder. E aí sim entra um diálogo vertical e horizontal que é muito interessante. E eu admiro porque nos comitês esses debates eles são feitos do ponto de vista inclusive de governança e de questões técnicas e de uma certa maneira se assemelham a essa forma que eu acho bastante interessante. A outra é a compartimentação em unidades para apresentação não só, digamos, dos elementos da paisagem, mas também da definição de cenários. E aqui eu apresento algumas legislações do ponto de vista local, que fizemos no ensaio, tipo o projeto Orla, no município de Jaguaruna, que aí aplicamos algumas questões de cenários, né, para priorização e concertação dos espaços, utilizando as legislações, inclusive, municipais e algumas específicas da APA da Baleia Franca, algumas legislações que estavam, não eram legislação, mas era resolução, estava dentro do Código Florestal, enfim. Mais um pouco de legislação numa área mais ampla do trabalho fora da orla, em áreas que são do próprio plano diretor e dialogando com o plano diretor de Jaguaruna, fazendo plano de manejo de dunas, um zoneamento ecológico econômico, definição de critérios para desenvolvimento, cenários futuros. Bem, uma das coisas que se percebeu, por exemplo, é que o trabalho de fôlego não foi implementado. Há uma série de dificuldades para a implementação, precisa de uma das questões que a gente vai comentar logo na sequência, com, digamos assim, apoio das questões dos espanhóis. É uma reflexão que vai na linha do que o professor Firmino colocou, a questão metropolitana e que envolve uma vontade política, transcendia a nossa área. Esse trabalho que foi feito de geologia mostrou aqui uma área que hoje é um canal, tem uma comunidade costeira, que trata de pesqueira, né, tradicional, e esse canal ele recebe a migração de dunas do ponto digamos, de nordeste e sudoeste, e a deriva litorânea traz exatamente o contrário, quase oeste-leste. Né? Há uma manutenção constante no canal, e uma das coisas que se observou foi que essa obra aí recebeu muito mais atenção do que o zoneamento do próprio município como um todo. E mais ainda, de um projeto muito expedito para fazer um aprofundamento e firmar um mole, que é algo que pode, no atual processo, ele pode trazer algumas consequências para a lagoa, no sentido de rebaixar o nível em baixa drenagem, né? Ou mesmo ingressão muito grande de salinidade para dentro desse corpo hídrico. E nós questionamos isso dentro do nosso trabalho acadêmico, que foi apresentado para a Prefeitura, para o Ministério Público, para o GER,
e para o Comitê da APA da Baleia Franca. Enfim, são questões que muitas vezes o planejamento mais expedito funciona e o grande estudo fica de lado. Vou apresentar uma questão que é muito rápida do ponto de vista de que há 70 anos atrás, ou melhor, há 10 anos atrás, um pesquisador britânico colocava que nós teríamos, mais tempo, isso foi 2006, nós teríamos 70, para 2050, mais ou menos, nós teríamos a projeção de furacão para o hemisfério sul. Né? E nós já tivemos o nosso evento do furacão Catarina. O que eu quero me referir? Que as mudanças globais, aquecimento global, aquecimento interface oceano-atmosfera, tempestades localizadas muito fortes, secas. Hoje era, inclusive, tema do Prêmio Nobel de Ciências para justamente essas questões aí das mudanças globais, né? E de uma agenda mundial, onde a questão que envolve a água e exatamente essas mudanças de maiores riscos, de tempestades mais violentas, de secas mais intensas, de crises hídricas em nível mundial. Então, essas questões têm que ser tratadas de uma maneira com bastante atenção, envolvendo uma agenda que trate muito dessas questões do ponto de vista, inclusive, de monitoramento. Né? E uma das conversas que eu tive com o professor Fred Herbst nessa semana, que foi gestor da Bacia do Guantu, ele tratava muito dessa questão de um monitoramento em tempo real dos recursos hídricos. O que sai caro no início acaba nos dando exatamente uma ideia mais precisa de como controlar o nível com forecasting, com uma projeção mensal e não digamos assim, uma estimativa mais antiga do ponto de vista do nível hídrico e da precipitação. Dá muito mais precisão nesse processo. Gostaria de mostrar aqui, do grupo Ibermar, né, do qual fiz parte lá na Espanha, uma ideia muito interessante do professor Barragán, que discute, e para mim é um dos pontos principais dessa discussão. O que eu vejo não é a questão legal em si. Observem que a primeira coisa que é colocada é a vontade política. Qual a vontade política nesse decálogo que foi proposto pelo professor Barragán? Um pilar a gente tem a questão mais política e no outro a questão mais de técnica, de formação, de pesquisa e cidadania. Então, nós temos a política, se ela é clara, ela deriva para uma normativa clara, ou normativas claras. As competências e as instituições, os papéis têm que ficarem claros. A proposta da questão metropolitana do professor Firmino ali vai muito nesse sentido, para nós chegarmos nos instrumentos. Normalmente nós estamos discutindo a legislação e os instrumentos sem saber bem a definição das competências e menos ainda da política. Qual foi a política que foi definida? Em nível, inclusive, macro. A formação aqui de capacitação de gestores e o que nós temos para pesquisa e educação, as universidades, escolas e os próprios comitês vêm fazendo, né? Até chegar em questão de uma ação cidadã. Então, nesse ponto, eu coloco que a questão não é somente legal, mas sim de definição de planos regionais diagnósticos, de consórcios que contemplam uma visão integrada dessa gestão costeira, que seja definida uma política clara nesse sentido, que se estabeleça cenários futuros, né, de questões desejadas, que se tenha uma abordagem de recursos hídricos de manejo consorciado com as bacias e com um diálogo com as legislações e instrumentos da gestão costeira, que é muito territorial. Planos locais e municipais integrados ao plano regional, porque normalmente há uma ruptura. Integração dos atores sociais para a etapa desse processo. E medidas integradoras do ponto de vista da agenda do GERP e do GRH para planos regionais, também do ponto de vista legal de instrumentos. E nós temos sofrendo uma agenda que simplifica e muitas vezes rompe com muitos desses passos e nos deixa com indefinições ou deixa muita coisa de conhecimento para trás. Definição de uma agenda política que contemple essa integração. Então, estou finalizando aqui, nesse sentido, fazendo remarcando essa questão de que o nosso problema tem sido uma definição de agenda,
do ponto de vista do gerenciamento costeiro, se sentiu isso. Comentário de uma aluna no trabalho: integrar os instrumentos do GECO com, desde que eles sejam disponibilizados no site, muitos não estão disponibilizados no site, com os recursos hídricos para manutenção de planos. E aqui eu apresento um evento que vai iniciar agora, 4 de novembro, são pinçados terças e quintas-feiras, pequenas sessões, do Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, onde é discutido exatamente isso que eu estou colocando, de uma maneira assim, bem mais aprofundada e por autoridades, né? E, inclusive, a primeira mesa, que é a mesa política, eu vou estar presente para a mediação, e terão, pelo menos, são 4 dos últimos gestores que trabalharam no GERCO, que vão discutir o avanço, né, desse trabalho, assim como nós discutimos em algumas publicações em conjunto com os colegas. Então, era isso que eu tinha a colocar. Acho que a legislação ela é vasta, nós temos avanços nesse sentido, mas o importante mais é a relação com a agenda e muito mais de integração com as linguagens e com as legislações para um fim comum. Muito obrigado. Parabéns, professor Nelson Gruber. É Gruber mesmo, né? Isto. Parabéns aí pela brilhante apresentação. Eu confesso aqui que eu fiquei quase que perdido no emaranhado de normas, legislações. É muito vasta mesmo né, professor? É gigantesca a quantidade de normas e legislações específicas sobre o assunto, e acho que ocorreu alguma... Abriu aqui uma... É no meu ou é na... Opa! Consulto aí... Foi no meu. É o seu, professor? Foi no meu, desculpa, barbeiragem. Sem problema, sem problema. Acontece, professor aqui vive no meio da barbeiragem e acerto e vai em frente. Não, tranquilo, tranquilo. Mas, como eu estava dizendo, né, é muito vasto o conjunto de normas, regramentos sobre o assunto. Talvez, professor, isso possa ser aliado à questão da qual é a política, né, definida claramente qual é a política. Essa talvez seria como promover a integração esse grande conjunto de normas, regramento entre território, governança, né? Então, realmente é um assunto intrigante, né? É um assunto que nos leva a necessariamente a buscar reflexões sobre ele, até porque o senhor mesmo colocou aí que nós temos áreas, né, conflitantes, situações de conflitos que o assunto envolve, como questões de tempestades, ressacas, erosão marinha, inundações, períodos estiais. Então, todas essas questões elas estão aí e dentro do assunto, né? Nós temos legislação, temos um conjunto gigantesco de planos, né, professor? Temos projetos, o senhor citou o projeto Orla, né, que já há tempo aí é discutido, é debatido e às vezes não avança, mas, enfim, o assunto ele é um assunto muito importante para a gente debater dentro desse tema da nossa roda de conversa, e eu aí, mais uma vez, agradeço aí a sua brilhante palestra. Muito obrigado.